Você também ouviu falar sobre o caso Canção Nova. Bom, o Ministério Público ele quer intervir na gestão da Fundação João Paulo II. Mas sabe o que é o mais curioso? O próprio Estatuto da Fundação já prevê essa relação com a Canção Nova. Ou seja, aquilo que o Ministério Público de São Paulo está tentando dizer que é um problema, sempre esteve dentro das regras. Então, o que realmente está acontecendo aqui, hein? E mais, essa ação só começou depois do falecimento do fundador Monsenhor Jonas, em 2022. Durante 40 anos, ninguém viu problema. Agora que a Canção Nova é uma das maiores instituições religiosas do Brasil, estão querendo intervir? Então vem aqui comigo analisar alguns documentos para entender a verdade por trás dessa ação. O Ministério Público afirma que a relação entre a Fundação e a Canção Nova é excessiva, mas vejam só o que diz o próprio Estatuto Social da Fundação João Paulo II, artigo 11 do Estatuto Social. E observação, que todos os anos passa pelo crivo do Ministério Público. Aqui está claramente estabelecido que a Fundação tem um vínculo de securitização com a Canção Nova e que essa relação é essencial para o cumprimento da sua missão de existência. E não é só isso. O Estatuto deixa claro que a Fundação pode fazer contrato, convênio, parceria com a Canção Nova para viabilizar os seus objetivos sociais. Olha bem sobre celebração de convênios e contratos. Ou seja, essa relação entre mantenedora e mantida sempre existiu de forma transparente e legal. Então, por que agora o Ministério Público quer dizer que isso é um problema? Estão tentando transformar um procedimento estatutário, que sempre foi normal, legítimo, em algo suspeito. Mas os próprios documentos juntados pelo Ministério Público falam por si só. Vou falar com vocês sobre um dos principais ataques do Ministério Público na petição. Os royalties pagos pela Fundação à Canção Nova pelo uso da marca. Olha só um trecho que menciona os pagamentos dos royalties. Eles alegam que a Fundação transfere receitas vultuosas para a Canção Nova. Mas peraí, a Canção Nova ela é uma marca consolidada. E se qualquer outra empresa fosse usar essa marca, pagaria seus royalties. O contrato que regula isso existe desde 2013 e estabelece uma taxa de 12% sobre a receita líquida do clube de evangelização. Isso está formalizado há mais de 10 anos e agora, de repente, virou um problema. Olha só os 12% aqui e o resto vai para assistência social. E mais um detalhe. O próprio Ministério Público reconhece que esses pagamentos foram formalizados de fato por meio de contratos jurídicos e que, em abstrato, isso seria possível. Então, se nós temos contratos claros, um procedimento estatutário permite essa relação, como sempre ocorreu de forma transparente, por que agora essa narrativa de desvio de finalidade? Isso levanta uma questão. Será que esse ataque tem a ver com a Canção Nova ser uma marca extremamente lucrativa, senhoras e senhores? Agora, veja só mais uma contradição que interessante e que absurda. O Ministério Público de São Paulo alega que existe um risco iminente se os gestores continuarem na fundação. Mas risco para quem? O MP fala em fundado receio de dano. A fundação não está falindo. Não tem escândalo financeiro. Continua cumprindo com a sua finalidade e função social do seu estatuto, que passa todos os anos pelo Ministério Público. Então, por qual urgência em afastar os seus gestores? Eles falam até em declínio da fundação, mas como assim a Canção Nova nunca esteve tão forte? Um suposto declínio da fundação, mas que gera royalties para a Canção Nova e que dá tanto para assistência social? Nesse trecho aqui, eles próprios admitem que a intervenção pode prejudicar a assistência social, a saúde, a educação dos beneficiários da fundação. Mas olha o que eles mesmos juntam sobre o impacto da existência dessa fundação para a população, a quantidade de gente que é atendida. Então, como pode ser uma má administração se milhares de pessoas são beneficiadas todos os anos? Não dá para entender. E 40 anos depois. Agora, vem a parte mais absurda, né? O Ministério Público, ele afirma que a fundação ela precisa ser independente, sem influência da Canção Nova, sem influência de religiosos. Mas como assim uma necessidade de um corpo gestor independente? A Fundação João Paulo II ela foi criada exatamente para dar o quê? Suporte à Canção Nova. Ela foi criada para a Canção Nova. Isso está no Estatuto.
Dizer que a fundação não pode ter vínculo com a Canção Nova ou que membros de um não podem compor o do outro é o mesmo que falar que uma universidade não pode ter uma mantenedora. É um argumento totalmente sem sentido. E ainda dizem que a relação financeira e patrimonial entre as instituições precisa ser revisada. Mas desde quando é errado uma entidade confessional apoiar a entidade confessional que ambas estão no mesmo estatuto desde sempre? Além disso, porque essa ação, né, de novo, só veio agora, depois do falecimento do Monsenhor Jonas. Durante 40 anos o MP não questionou nada. Mas agora, com a Canção Nova sendo uma das maiores instituições do Brasil, querem tomar o controle? Inclusive, eu fui acionada pela própria Canção Nova. Eu fui convertida, de fato, ao catolicismo. Sempre fui católica de família, mas exercia muito pouco. E passei a exercer mais por intermédio do Frei Gilson e por intermédio da Canção Nova. Porque eles me acessaram. Então, qual é o verdadeiro interesse por trás dessa tentativa de intervenção, hein? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha aí que a ação do Ministério Público faz sentido? Ou é apenas uma tentativa de interferência indevida, levando em consideração a questão dos royalties e a liberdade religiosa? Se a fundação sempre operou dentro da lei, por que essa ação só tá vindo agora? Então comenta aqui, compartilha esse vídeo, ajuda a espalhar a verdade. A liberdade religiosa, ela precisa ser respeitada. Essa situação merece ser questionada. E a fundação precisa da sua ajuda, assim como a sua mantida Canção Nova. Porque, basicamente, estão querendo que a fundação, que mantém a sua mantida Canção Nova, não seja composta por um corpo, pasme, religioso.